Colossenses capítulo 1, verso 13 ao 17. Acompanhe, por favor. Glória a Deus. Vamos lá. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Oremos a Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, buscamos a Tua face, a Tua presença na ministração da palavra. Rogamos ao Espírito Santo do Senhor, que seja o Mestre, seja aquele que nos guia em toda a verdade, que nos conduza à Tua santa e perfeita vontade. Abençoe meus irmãos nesta noite, oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Direitos em Cristo e direitos de Cristo. Preste atenção, vou repetir. Direitos em Cristo e direitos de Cristo. Esta é a nossa mensagem, nosso tema. Nós precisamos distinguir duas realidades espirituais de forma bem distinta. O primeiro é nós distinguirmos o que são direitos em Cristo. E o segundo, o que é direito de Cristo. Porque se nós entendermos um pouco mais sobre este tema, eu acredito que nós teremos uma base sólida, firme, sustentadora para a nossa espiritualidade e para o nosso crescimento espiritual. Na realidade, muitos conhecem, não todos, mas muitos conhecem a primeira premissa que eu disse, direitos em Cristo. Ela é muito convidativa para estudarmos os direitos em Cristo, e muitos conhecem dezenas de direitos que temos em Cristo. Mas a segunda premissa é um pouco mais, ou um pouco menos estudada ou conhecida, né? Poucas pessoas conhecem a realidade dos direitos de Cristo. E o Evangelho é como se fosse uma moeda de duas faces. É impossível nós falarmos que estamos pregando o Evangelho de Cristo se não mencionarmos as duas faces do Evangelho. Muitos, então, conhecem a primeira parte, poucos a segunda, e nós temos que lembrar que nesses últimos dias é essencialmente importante o conhecimento e a prática das duas prerrogativas divinas, porque elas vão determinar a nossa preparação, inclusive, para o nosso encontro com o Senhor. E eu estou convencido hoje que muitos que se chamam cristãos não estão prontos para a vinda de Jesus, porque desconhecem os pontos mais básicos da doutrina de Cristo, e não estão prontos e não estão capacitados a perseverar até o fim. A profecia do Senhor Jesus Cristo afirma que o amor de muitos esfriará por se multiplicar a iniquidade. E a Bíblia diz também que muitos desviarão da verdade, voltando às fábulas. E a palavra de Deus também nos afirma que haverá falsos profetas, e que muitos serão seduzidos por suas falsas doutrinas, ou doutrinas de demônios, e se tornarão cegos espirituais. Mas por outro lado, também temos a certeza de que muitos estão sendo despertados nesses últimos dias para buscar a Deus de todo o coração. Temos certeza pelos testemunhos que temos ouvido de que o amor do Espírito Santo está renovando, está despertando pessoas a buscarem a Deus de uma forma mais séria, mais profunda e mais comprometedora. Está surgindo uma geração de crentes que está disposta a dar tudo ao Senhor. Eu acredito nisto.
que está querendo andar em santidade, que deseja buscar o poder que os fortalece, que os capacita. Então, por tudo isso, nós damos muito louvor a Deus, porque existem duas vertentes e que nós podemos escolher a qual queremos estar. E acredito que nessa noite todos que vieram a este templo estão vindo aqui porque querem entender como servir a Deus de uma melhor maneira, de um compromisso ainda mais profundo com o Senhor. Na realidade, nós temos que ficar totalmente preocupados e voltados para a realidade da vida espiritual. É muito importante você agora saber o que é que você está ouvindo, o que é que você está recebendo como alimento para a sua alma, porque é daí que vai resultar a sua maturidade e a sua espiritualidade. Uma planta ou uma semente, começando pela semente, por melhor que ela seja, se ela não for plantada numa boa terra, ela pode não dar fruto, ela pode não germinar e não dar frutos. Então, plantar a semente no lugar certo é vitalmente importante. Hoje você tem que escolher a quem você vai ouvir, a que lugares religiosos você vai frequentar para abastecer o seu coração. Você tem que fazer uma seleção séria daqueles que você vai ouvir na internet ou na televisão, se é para tratar das coisas de Deus. Seja exigente, seja bastante exigente, porque você vale mais para Deus do que o mundo inteiro. O Senhor te valoriza acima de todos os bens deste mundo. Então nós sentimos na realidade um certo pesar no coração, porque muitos estão distanciando desta palavra santificadora, mas também louvamos a Deus por muitos que estão voltando para Deus e dando a Deus tudo que há neles, tudo que eles são e possuem, representando assim um remanescente que provavelmente não é o maior, mas é o que vai subir, o que vai estar pronto, o que vai estar preparado para encontrar com o Senhor. A maioria de muitos pregadores e até pastores estão abafando o soar da trombeta, dizendo: Cristo não vem tão cedo, Cristo não virá tão rápido assim. Isto é abafar o soar da trombeta. A trombeta já está soando, não está na hora de pregar que a volta do Senhor demorará. A Bíblia diz que alguns a têm por tardia, mas se ela não aconteceu até hoje, até agora, este momento, é porque o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Glória a Deus. A cegueira espiritual de muitos que até frequentam igrejas deve estar se tornando intolerável para Deus. É preciso saber se você está enxergando as coisas espirituais. É preciso saber se os seus olhos estão sendo ungidos pelo Senhor para enxergar, para discernir. Não é muito fácil discernir. É preciso do Espírito Santo em nossa vida para discernirmos. Então, o Senhor está vendo uma geração de pessoas que estão buscando o discernimento e o entendimento. Mas há uma geração, há um segmento que está se tornando algo como intolerável para Deus. Por quê? Porque o Senhor está agora, Deus resolveu se movimentar muito rápido nesses dias. Deus não há muito tempo, e Deus conhece tudo. Ele é o Senhor do Cronos, Ele é o Senhor do Rema, Ele é o Senhor da palavra profética. Então Deus sabe que o tempo que Ele tem estabelecido está chegando no fim. Então Ele resolveu se movimentar rápido e abertamente para convocar o seu povo. Glória a Deus. O Redentor virá de repente a Sião, com grande poder e glória, mas também com grande indignação. E Ele não afastará a sua mão julgadora, até que todo mercenário, todo ladrão seja tirado de sua casa. Ele vai trabalhar, Ele vai agir, revolver as coisas. Então Deus está procurando corações sinceros,
gente transparente, que deu o seu coração inteiro para Deus. Estamos vendo só o começo dos terríveis julgamentos que virá sobre a desonestidade, a mentira, as enganações, as distorções do Evangelho. Mas tudo isso que eu estou falando é apenas uma introdução, porque sinto a emergência de dizer para vocês, o terremoto só está começando. Faz um bom tempo que um pregador escreveu um livro, e no livro ele dizia, Deus está espremendo, acho que o termo é esse mesmo, o furúnculo, e não tente detê-lo, porque Ele quer pôr para fora tudo que pode contaminar, tudo que pode macular, pode enfraquecer o corpo de Cristo. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Deus está julgando o seu povo. E para quê? Para que seu povo não seja condenado com o mundo. O julgamento de Deus vem pela sua palavra. Então a palavra de Deus vem corretiva, vem orientadora, vem restauradora. Deus não quer que nenhum se perca, ninguém se perca, ninguém. O Senhor quer todos eles para si. Quer você, quer a mim, quer a todos nós para Ele. O Senhor morreu para isto. Mas vamos agora ao resumo do assunto que eu propus, que vai ser não muito longo, vai ser curto. A introdução talvez até seja maior do que tudo que tenho que falar. Primeiro, devemos conhecer os direitos em Cristo. Sim, podemos e devemos conhecer os nossos direitos em Cristo. O primeiro grande direito que Cristo nos deu foi o direito de ser chamado Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem algo maior do que isso? Não é possível, não tem. Ser chamado Filho de Deus. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. E olha, agora somos filhos de Deus, disse João. Agora já somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Porque assim como Ele é, o veremos e seremos semelhantes a Ele. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Como é que se torna filho de Deus, pastor? Que direito é esse? Que poder é esse? Não é mais o poder humano, não é o poder do pai gerar um filho. Não, é o poder de Deus entrar no coração do homem e fazer dele uma nova criatura, incluindo ele na família de Deus, tornando ele membro da família celestial, dos filhos de Deus que hão de se manifestar muito brevemente. A Bíblia diz que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então nós somos crentes pelo poder de Deus. E é claro, consequentemente, feitos filhos de Deus. E isso acontece pelo poder de Deus, pela vontade de Deus. Não é a vontade do homem. Aliás, talvez muitos não queriam que nós fôssemos alcançados pelo Evangelho. Muitas pessoas, muitos pretensos amigos, muitos familiares não esclarecidos ficaram preocupados e tentaram até impedir que você viesse para a igreja. Mas quando você veio, você sabe que você estava sendo gerado por Deus, não pelo homem, não por pregadores, não por uma igreja, mas nascendo segundo a vontade de Deus. O primeiro grande direito em Cristo é ser chamado Filho de Deus. Segundo direito que eu posso nomear aqui, são pequenas nomeações, não vou falar todos os direitos, mas aqueles que me chamaram a atenção nesta tarde. É o direito de ser cooperador de Deus. É tão grande também esse direito, porque Deus é autossuficiente, Deus é o Todo-Poderoso, mas Deus reservou algumas tarefas para nos dar, para a gente cooperar com Ele. Não é que Ele precisa da sua ajuda e Ele não poderia fazer sem sua ajuda, não.
Deus poderia dar um estalo de dedos e fazer tudo mudar e tudo acontecer, mas Ele disse: vamos trabalhar juntos. O Senhor disse que quando Ele for reinar, Ele vai nos chamar e diz: vamos, venha reinar comigo, junto comigo. Nós nos assentaremos com Ele em tronos e julgaremos as nações. Então o Senhor pode fazer tudo sozinho, mas Ele resolveu nos tornar cooperadores de Deus. Paulo disse: porque nós somos cooperadores de Deus, 1 Coríntios 3:9. Nós, seres limitados, mortais, temos o sagrado privilégio de cooperar com um Deus onipotente, todo-poderoso, glorioso. Então, quando você começar a fazer qualquer tarefa na casa do Senhor, glorifique a Deus nessa parte. Diga: Senhor, isso é muito privilégio, é muita honra. Eu estou trabalhando com o Senhor e para o Senhor. Se você prega, se você zela da igreja, se você faz a recepção, se você visita, se você contribui dando uma cesta para o necessitado, a sua igreja, se você faz tudo isso, lembre-se, isso é privilégio. Deus poderia fazer isso sozinho. Deus poderia fazer acontecer todas as coisas. Mas Ele nos chama e diz: vamos andar juntos. Vamos caminhar comigo, eu vou te ensinar o caminho da cooperação, da construção, da restauração. E por isso a Bíblia diz então que é um grande privilégio ser cooperador de Deus. Terceiro, Deus nos deu, o Senhor Jesus nos conferiu, através da sua graça e misericórdia, o direito de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, Romanos 8,17. Será que a nossa herança é grande? Sendo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, será que a nossa herança é preciosa? Irmãos, herdaremos o céu como morada eterna e reinaremos com Deus sobre esse universo. Herdeiros. Ninguém pode roubar essa herança sua. Não abra mão dela por nada. A Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus disse que Ele está vindo, que a sua vinda é breve. Ele diz: e comigo está o galardão que darei a todos que me serviram, que trabalharam, que me dedicaram partes da sua vida ou a vida toda, mas tudo que o homem fizer, até mesmo um copo de água fria, dado a alguém que serve a Deus, será contado como prerrogativas de recompensa. Que Deus maravilhoso é este nosso. Quarto, Deus nos deu, o Senhor Jesus tem nos dado o direito de sermos embaixadores de Deus, do reino de Deus, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, segundo aos Coríntios 5, verso 20, embaixadores. Existem muitos outros direitos, por exemplo, direito de receber o Espírito Santo, de desfrutar da presença de Deus, do perdão, da restauração e, por fim, da vida eterna. Esses são alguns direitos em Cristo. Vamos rapidamente já para o segundo. Direitos de Cristo. Agora é diferente. Agora não é aquilo que você tem por conta de Cristo, mas agora é aquilo que você se preocupa de honrar a Cristo, porque Ele é Senhor sobre aquilo. Ele tem direitos sobre aquilo. Não tem questionamento. Ele é absoluto. Aquilo que a Bíblia diz que é de Cristo e pronto. E acabou. Então vamos ver. Nesse ponto então, vamos entender, né, aquilo que nós atribuímos e reconhecemos como sendo de Cristo. Número 1, bem simples, o direito de criador. Só esse direito já tem o poder, tem a autoridade para colocar a, a, humanidade inteira sob os pés do Senhor.
Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aqui está o Criador e o desígnio da criação. O Criador é ele. E o desígnio da criação, tudo é para ele. Como dizia um antigo pregador, mestre da Bíblia, ele dizia assim: todo ser humano traz na sua alma plasmado o pertencimento de Deus. Por isso que o homem que não relaciona com Deus, ele não tem sentido, ele não encontra a razão da sua existência, da sua criação, do porquê que ele existe. Por quê? Porque ele não vive para Deus, e nós nascemos para viver para Deus. A igreja anglicana, a igreja de Westminster, na Inglaterra, tem um credo, uma cartilha de declarações doutrinárias, e a primeira delas é o seguinte: nós somos criados por Deus e para Ele vivemos, para a sua glória. Para a sua glória existimos e vivemos. É mais ou menos assim. É extraordinário, parece poucas palavras, mas diz tudo. Deus é tudo em todos. Paulo disse: até que Deus seja tudo em todos. Não é tudo em todos para aqueles que não se submetem a Ele, mas teoricamente tudo foi criado por Ele e para Ele. Agora é preciso que a criação se sujeite a Ele. É preciso que o homem que foi criado por Deus se renda a Ele, reconheça isto. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Paulo diz lá em Romanos 9:20: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Nós não discutimos com Deus, nós submetemos a Deus. Nós não temos nenhuma autoridade de questionar Deus. Mais ainda, alguns que acham que pode até determinar algo para Deus. É o cúmulo da ignorância. Nós dizemos: Senhor, o que queres que te faça? O que queres que eu faça? Senhor, eis-me aqui. Senhor, mostra-me, guia-me, ensina-me. Senhor, muda, transforma tudo. Senhor, trabalha em mim para que eu seja aquilo que o Senhor planejou que eu fosse. Quando o ser humano entende esse caminho da sujeição, da entrega, da rendição, a vida dele ganha sentido, a alma dele é fortalecida, o seu espírito é tocado por Deus, ele passa a viver na plenitude da sua própria razão de ser. Alguém disse que quando o homem encontra Jesus, ele não apenas encontra o Salvador, mas ele encontra até a ele mesmo, que estava perdido na existência do não entender, do não compreender. Deus falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Neste texto temos o direito do Filho de Deus. Deus fez dele seu herdeiro. Tudo pertence a ele. Ele não apenas cria, mas também se torna o herdeiro sob a outorga do Pai. Inclusive, ele é Senhor e herdeiro da nossa própria vida, a sua e da minha. Por isso precisamos nos submeter a Ele e nos render à sua reivindicação de tomar posse da nossa vida. A Bíblia diz assim: convém que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Nem tudo está rendido a Cristo. Ainda há uma luta no universo. Quando a Bíblia diz que convém que Ele reine até que tudo fique debaixo dos seus pés, está falando de uma história que vai se estender até depois do milênio. Está falando de eventos que vão seguir agora até no final do milênio. Porque quando diz convém que Ele reine, esse reinado é o milênio.
E mesmo dentro do milênio haverá inimigos. E ele tem que reinar até que os inimigos sejam depostos. Mas a Bíblia diz que no final do milênio, todos os inimigos estarão debaixo da soberania de Cristo. E a Bíblia diz que o último inimigo que vai ser aniquilado é a morte. Depois de Satanás, depois desses inimigos, arqui-inimigos, a morte também será aniquilada. Mas a minha pergunta é essa: nós já nos submetemos a Cristo? Ele já está completamente dominando nossas vidas? Convém que Ele reine até que todos sejam submissos, estejam debaixo do seu governo. Eu creio que sim, nós já estamos nos submetendo a Cristo. Mesmo que alguns focos de rebeliões surjam em nosso coração, Paulo diz, levando todo o entendimento à obediência a Cristo, rejeitando todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso é próprio do ser humano. O ser humano ainda tem uma velha natureza para ser vencida, para ser rejeitada. Então não descuide do seu coração, não descuide dos seus pensamentos. Renda-se a Cristo todos os dias, e quando surgir um pensamento estranho, e ele pode surgir, você não pecou por isso, você não distanciou de Deus por isso, mas se você der lugar, você vai distanciar. Mas você pode fazer uma coisa rápida: pensamentos, volte para o lugar de onde você veio, volte lá para o inferno, porque o meu coração e a minha vida pertencem a Cristo. Não te obedeço, o Senhor da minha vida é Cristo. Aquele pensamento vai deixar imediatamente a sua mente. A autoridade que você usar em nome de Jesus, os pensamentos podem ser pensamentos ruins, pensamentos maus, poderão ser reduzidos a nada, podem ser cancelados imediatamente. Em tudo devemos reconhecer então o direito do Senhor Jesus, que Ele tem sobre nós. É nossa responsabilidade nos submetermos a Ele e a sua vontade revelada nas Escrituras. Se nós fizermos isso, seremos cada dia mais abençoados e Ele será glorificado em nossas vidas. Segundo direito de Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1:3, o direito de sustentador. Cristo não apenas cria, mas Ele também sustenta tudo que Ele criou. Toda a vida que existe no universo depende da sustentação de Cristo. Ele o faz pela palavra do seu poder. Tinha razão do centurião de Cafarnaum dizer: Jesus, não precisa ir lá na minha casa não, basta dizer uma só palavra e tudo vai se resolver, porque na palavra do Senhor há poder e autoridade. Terceiro, e esse eu termino por aqui, com esses direitos de Cristo, que são muitos, mas ficarei com este. Esse direito eu começo lendo o texto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 e 19. É o direito de redentor. Irmão, se os homens, se a humanidade reconhecer apenas esses três direitos, o mundo muda. Direito de criador, direito de redentor, direito de sustentador e direito de redentor. Mas vamos parar um pouquinho no direito de redentor. Esse direito precisava da cruz. Para que Cristo exercesse esse direito, Ele tinha que dar a vida dele por nós. Ele tinha que derramar o sangue dele lá no Calvário. Porque nós só poderíamos ser resgatados pelo preço do sangue. Não com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue do imaculado e incontaminado Cordeiro de Deus. Foi esse direito que levou Jesus à cruz.
os nossos pecados, é claro, e o amor dele e a disposição dele em nos resgatar da condenação do pecado. Nós teríamos que ser comprados de volta para Deus, porque havíamos sido vendidos pelo pecado à morte, ao mercado de escravos de Satanás. E o Senhor queria nos resgatar, mas o preço era alto, o preço era o preço de sangue. E o Senhor então assumiu aquele compromisso por amor, por misericórdia, porque nenhum de nós merecíamos coisa alguma. Éramos por natureza filhos da ira, mas o Senhor fez a ira cair no Filho dele, para que pudéssemos usar conosco de misericórdia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído por nossas transgressões. Ele foi machucado por conta das nossas iniquidades. O seu sangue foi vertido. E então Deus aceitou como pagamento de todas as nossas transgressões o sangue perfeito e santo de seu Filho. Então ele se torna redentor. Redentor é aquele que compra algo que está perdido. Interessante. Deus comprou o que era dele mesmo. Não era ele que tinha nos criado? Não éramos frutos da criação de Deus? Sim, mas essa criação se perdeu. Então ele vai atrás e resgata ela novamente. Compra novamente. O redentor é aquele que paga o preço da redenção pelo escravo. Então isso é grande, é poderoso, é precioso, né? Conta-se aquela historiazinha de contar para as crianças. Na escola bíblica eles contam essas histórias num garotinho que era pobre, simplesinho, mas ganhou um barquinho, uma réplica de um barco muito bonito, muito bonitinho. Nunca tinha tido um brinquedinho como aquele. E tinha um lago ali perto da sua casa, e ele colocou uma linha naquele barquinho que tinha velas, e o vento soprava e o barquinho velejava. Era uma réplica, um brinquedo, mas parecia com um barco de verdade. E o barquinho ia, e ele puxava o barquinho de volta pela linha. Era um menino, ainda criança, de 7, 8 anos, alguma coisa assim. Um dia o vento bateu forte, a linha arrebentou. E o barquinho sumiu, foi embora. E ele chorou demais. Nunca tinha tido um brinquedo. Chorou. E um dia ele estava caminhando com seu pai na avenida da cidade e viu numa vitrine o barquinho. Alguém o achou, trabalhou nele, aperfeiçoou e pôs na vitrine para vender, porque era uma réplica muito bem feita. Disse: papai, aquele barquinho é meu. Disse: não, filho, aquele barquinho seu sumiu, nós não podemos dizer que é seu. Disse: mas eu conheço ele, é o meu barquinho. E o pai disse: não, isso é para vender, é caro. E eles seguiram, mas o menino muito inteligente voltou lá depois e disse: moço, o dono da loja, esse barquinho é meu. Ele disse: não, filho, não é não. Esse barquinho já entrou na loja, eu comprei e reformamos, preparamos ele, ficou desse jeito. Ele: quanto custa esse barquinho? Ele disse: tanto, era muito dinheiro. Ele disse: eu não tenho esse dinheiro. Ele disse: se você fazer uns servicinhos para mim, quem sabe, eu faço qualquer coisa que o senhor quiser. Ele disse: olha, eu preciso que carregue aqui umas caixas para mim. Sei que você é uma criança, mas eu estou querendo te ajudar também. Não, começo agora. E ele foi carregar as caixas, pesadinhas, pela idade dele, até que chegou de tarde. Os bracinhos estavam arranhados de tanto fazer esforço, cansado. E o dono da loja disse: deixa eu ver como é que estão as suas mãos, seus braços. Ele disse: machucou um pouquinho, hein? Não, mas não tem problema. Eu paguei já o preço. Ele disse: eu vou considerar que você pagou. Sim, você pagou, sim. E colocou o barquinho no bracinho dele, com os bracinhos tudo vermelho, abraçou o barquinho e disse: seu danadinho, agora você é meu de novo. Eu paguei por você, agora você não foge mais não, hein? E voltou para casa com o barquinho feliz. A redenção é isso, comprar de volta. Jesus não só ficou com os braços
e vermelhados, Ele deu a vida por nós. E quando Ele nos comprou para si, Ele nos abraçou e disse: olha, não sai da minha mão mais, não fuja mais, você é meu. É a segunda vez que você é meu. Eu fui o seu dono original e agora eu sou o seu redentor. Então eu tenho poder sobre você duas vezes, de Criador e de Redentor. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Corpo e espírito pertencem a Deus. Diga: o meu corpo pertence a Deus. O meu espírito é dele. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus deu sua própria vida como resgate para nos libertar. Fomos comprados por Ele, lhe pertencemos, Ele tem direito sobre a nossa vida. Assim como na antiguidade um escravo tinha a obrigação de servir ao seu Senhor, também nós devemos obedecer ao Senhor Jesus. Graças a Deus que nós temos um dono amável. Antigamente muitos escravos eram comprados e ia pertencer a donos severos. Mas aquele que nos comprou é amável, nos ama infinitamente e vai nos dar sempre o melhor. Finalizando tudo que nós temos ouvido, muita pregação do Evangelho, atualmente já não tem mais a cruz. Não tem a doutrina do sofrimento nem da repreensão. Não tem arrependimento, não tem ódio pelo pecado, não tem necessidade de separação, pureza. Não há chamamento para uma entrega incondicional ao senhorio de Cristo. Não se morre a cada dia para a carne, não há crucificação da luxúria da carne. Inexiste a autonegação, inexiste a rejeição à vida do ego. Não há avisos quanto às calamidades que virão a este mundo. O que é mais trágico do que tudo é que agora muitos preferem ouvir sobre os seus direitos à custa de ignorar os direitos de Cristo. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a Jesus tendo um coração dividido. Jesus condenou o falso discipulado. Ele disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando preceitos de homens. O que o Senhor está nos dizendo esta noite? Você não pode continuar testificando que me ama se você desprezar a minha palavra. Jesus, nesta oportunidade, está nos chamando para o verdadeiro discipulado. Se queremos encontrar com Cristo em sua vinda, devemos aceitar o seu chamado para viver uma vida de consagração a Ele. Você aceitaria esta chamada de Cristo para uma entrega mais efetiva ou uma renovação de entrega na presença dEle? Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero, nessa oportunidade, louvar a Deus pelos direitos que temos em Cristo, mas quero também te convocar para nós encararmos com mais seriedade os direitos de Cristo. A Bíblia diz que para isto morreu Cristo, para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. O Senhor ressurreto é Senhor de vivos e de mortos. Quando chamamos Jesus de Senhor, isso não é uma mera retórica, não. Temos que encarar isso como uma entrega. Quando nós dizemos Senhor, queremos dizer que não somos dono de coisa alguma, só Ele é dono de tudo, inclusive de nossa vida. Como está seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Como está a sua entrega? Como está o seu altar? Todos nós temos algo a trabalhar no nosso altar. Todos nós temos algo a retocar no nosso altar. Todos nós temos alguma coisa da oferta que está fora do altar.
O sacerdote, você lembra, já disse isso aqui, mas o sacerdote, quando colocava uma ovelhinha sobre o altar, ele tinha preocupação de ver se não tinha uma patinha pendurada, uma orelhinha para o lado de fora do altar. Então ele pegava aquilo tudo e reunia sobre o altar. Diz: esta é a oferta do Senhor, inteira, completa. Não sei o que você deseja, precisa, não sei o que o seu coração está sentindo, mas uma coisa eu sei que você pode fazer: reconheça, consagre Jesus como Senhor da sua vida. Consagre Jesus na sua vida. Se alguém precisar de uma oração aqui à frente, pode vir. Se não precisar, receba a oração de estar. Mas estaremos orando por todos que precisam. Se quiser, pode sair do seu lugar. Às vezes a gente quer fazer isso, né? A gente quer extravasar, a gente quer dizer: Senhor, eis-me aqui. A minha vida te pertence, perdoa-me, lava-me, transforma a minha vida. Dá-me um coração mais afetuoso, mais amoroso. Ajuda-me a chamar o Senhor de uma forma renovadora. Ajuda-me, Senhor. Eu quero viver neste mundo não como um discípulo simulado. Eu quero ser um discípulo verdadeiro. Não apenas dizer Senhor, Senhor, mas honrá-lo como Senhor. Vamos orar. Alguns irmãos estão aqui, mas alguém quer vir? Estou esperando, dando tempo, para ninguém sair daqui hoje e dizer: perdi uma oportunidade de colocar mais uma vez minha vida no altar. Oremos. Pode vir, irmã Marilena. Deus abençoe a senhora. Irmão, quando a gente é consciente dessa chamada de Deus, pode ser uma criança, pode ser uma anciã, nosso coração fica todo ele como um menininho, uma menininha na presença de Deus, porque Ele é o Pai da eternidade. Nós somos filhos e filhas. Oremos. Pai Celestial, Deus vivo e santo, obrigado pelos teus filhos que têm vindo à tua casa nessa noite. Oramos a Ti por todos aqui neste recinto. Oramos especialmente por esses que vieram extravasar a sua necessidade aqui diante do seu altar, nesse gesto de entrega e de submissão. Clamamos a sua misericórdia e o seu poder para todos os teus filhos. Perdoa, limpa, lava, dá-nos um coração renovado pelo Espírito Santo de Deus. Opera, Senhor, a virtude e a eficácia do seu sangue, apagando nossas transgressões, naquilo que falhamos e nem sabemos. Mas o Senhor é aquele que sonda os corações, é aquele que aperfeiçoa nosso homem interior, é aquele que nos transforma segundo a imagem de Cristo. Louvado seja Deus, bendito seja o teu nome. Te convidamos, te pedimos, te suplicamos, habita em nossas vidas. Ocupe, Senhor, o trono de nosso coração. Tome a tua igreja em tuas mãos, faz a tua obra, cumpra a tua palavra em nosso meio. Que cada família, cada criancinha, cada ancião, cada casal, cada um de teus filhos sejam, Senhor, tocados pelo Espírito de Deus e renovados na presença do Senhor. Abençoe e guarda em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e te adoramos nessa noite, porque Tu és Senhor de nossas vidas. Obrigado, Jesus.